Olá, a paz, um feliz ano novo a todos. A reflexão de hoje fica no livro de Cantares, no capítulo 4. Nós sabemos que o livro de Cantares simboliza o encontro do noivo com a noiva, né? O noivo, que é Jesus, e a noiva virgem, que é a igreja, né? Que somos nós. Que é aquela pessoa que se entregou a Cristo, que deixou a vida antiga, a vida errada, para iniciar uma nova vida, né? Todos os erros foram apagados, então ela se torna como uma folha em branco para receber uma nova escritura, né? E esse livro é lindo porque Jesus, com palavras significativas, demonstra como que ele nos vê, ele demonstra o seu amor pela noiva, né? Quando a pessoa, né, quando nós renascemos em Cristo, a gente fica naquele primeiro amor, né? A gente está sempre preocupado, né? Será que se eu fizer isso, vai agradar a Deus? Será que isso é de Deus? Será que eu posso fazer aquilo? Será que Deus se agrada disso? Então a gente meio que não sabe. Porque toda a forma que a gente aprendeu a viver antes de Cristo era uma forma errada, no qual a gente construiu uma vida de erro, uma vida de pecado, né? Mas agora a gente tem uma nova escritura, uma nova perspectiva, e a gente vai começar ali do zero. Então, aprendendo do zero, né? Sem saber, às vezes, até quem nós somos. Aquilo que a gente pensava que a gente era uma mentira. E agora ele vem, e através desse livro, ele começa a mostrar quem nós somos, né? Ele começa a falar o quanto nós somos amadas, né? E quanto nós somos amados e quem nós realmente somos nele, em Cristo. Eu vou ler aqui o versículo 4 e também o versículo 9. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para sinal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Aí no 9 diz assim, ó, arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração, com um só dos seus olhares e com uma só pérola do teu colar. Esse enfeite que o noivo fala aqui, nada mais, nada menos do que os ensinamentos de Deus, né? Como diz aqui em Provérbios, que os ensinamentos do pai, ele vai servir como um enfeite da noiva, né? Só da gente ter entregado a vida para ele, já recebe esse enfeite, porque a gente não vive mais de acordo com os ensinamentos antigos, mas agora a gente vive de acordo com os ensinamentos do pai e dos sábios de Deus, né? Que eles servem como um escudo para a nossa vida, tanto espiritual quanto física, em todos os sentidos. Isso é o que embeleza a gente. A nossa beleza é um ensinamento de Deus. Ele está falando assim, arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração, com um só dos seus olhares, com uma só pérola do teu colar. Então eu acredito que ele está falando assim, como eu amo, como é lindo quando você usa os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Pai, né? Você rouba meu coração, você me dá uma alegria muito grande quando eu vejo que você está aplicando isso na sua vida, no seu dia a dia, né? Na sua casa, no seu trabalho, na sua convivência. Ele está mostrando aqui o quanto ele fica alegre, quanto o coração dele palpita quando a gente obedece o ensinamento. Aí no versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Aqui ele está dizendo o fato de ter nascido em Cristo, de ter escolhido a nova vida. Por causa disso, a noiva se torna perfeita. É só isso que ele vê. Se você entregou a sua vida para Cristo, ele te vê assim. Você é perfeita, você é perfeito, em ti não há defeito. Então não adianta alguém vir falar os defeitos disso, daquilo, gosta disso, e você que não gosta daquilo. Jesus não vê defeito. Entende? Isso é o que importa. É assim que nós temos que nos ver, né? Não importa o que você já passou na sua vida, do que te chamaram, do que disseram que você era, do que você não era capaz, que você não ia servir pra nada, que, enfim. Aí vem Jesus e fala assim, até aqui você ouviu isso. A partir daqui, eu digo quem você é. E eu digo que você é totalmente o contrário disso. Que você é linda, que você é uma mulher abençoada, que você é mulher de Deus. Essa é a realidade. E é isso que ele está falando aqui. Ele vem aqui por cima de todas as palavras negativas que a gente ouviu, que você e eu já ouvimos, e diz assim, ó, tu és toda formosa, minha querida, em ti não há defeito. Né? Então, se ele, que é Jesus, ele não mente, se ele está falando, então a gente precisa acreditar nisso e começar a se ver com os olhos de Cristo. Por mais que ainda não seja uma realidade, não esteja acontecendo, né? No físico, mas a gente precisa acreditar nele. Ele é Jesus, ele não mente, então a gente precisa acreditar nele. Então ele mostra o valor que nós temos e o amor que ele tem por nós, né? Não é pra gente se gabar, né? Não pra soberba, mas pra entender o nosso lugar em Cristo.
né? É assim que ele nos vê. Nós precisamos acreditar e aceitar, né, quem nós somos em Cristo. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, né? Eu acredito que também isso seja uma linguagem simbólica. O mel, ele simboliza a sabedoria, né? E o leite simboliza o conhecimento, né? Então, se antes a gente era alguém que só falava... que a gente só falava coisas erradas, né? Então agora ele tá falando que destila, né? Destila, a gente sabe mais ou menos como que funciona. Coloca uma erva, um produto, né, em um recipiente, e ali ele é moído, e aí vai saindo o extrato dele de gota em gota. Aqui ele tá falando isso, a língua na nossa boca destila sabedoria e conhecimento. Não que nós sejamos sábios, né, e que nós tenhamos conhecimento, mas por estar em Cristo, pela decisão da nova vida, né, e da nova escritura, do novo ensinamento, né, e antes saía a morte, agora começa a pingar vida, né? De pouquinho em pouquinho. Assim, ó, por mais que ainda nós falamos coisas erradas, por mais que ainda a gente erra muito, é assim que ele nos vê, né? Então a gente precisa acreditar que a gente vai chegar lá, que isso é verdade. Claro que tem ainda muita coisa para ser mudada em nós. A gente sempre vai estar em constante conhecimento. Né? A gente precisa acreditar no que ele tá falando, né? Se ele tá falando que nossa boca destilam leite e mel, então é porque é verdade. Ele é Jesus e ele não mente. Então se ele fala que nós somos essa pessoa aqui, então nós somos essa pessoa aqui. Por mais que ainda não pareça. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. A partir do momento que a gente aprende pelo menos um ensinamento de Deus, a gente já tá propagando a vida. A gente já tá dando vida. Se não chegou ainda até a outra pessoa, tá fazendo na gente, a transformação na gente, né? Então, se a gente busca esse conhecimento, a gente se torna um manancial. Então, aqui, ó, manancial recluso, né? O recluso, eu olhei no dicionário, e uma das explicações, né, que me chamou a atenção foi assim, é o seguinte: afastado do convívio do mundo. Não que a gente não vai conversar mais com ninguém, que a gente não fala com ninguém, mas aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente ingere, já não são mais as coisas do mundo, né? Ou seja, vem de Deus, né? O que é de Deus, ele emana, ele vem de dentro, né? De dentro para fora. Então nós somos esse manancial, por causa dele, é lógico. Porque tudo que a gente começa a falar, começa a fazer, é de acordo com o ensinamento dele. Assim somos nós que nascemos de Cristo, né? E, enfim, eu costumo dizer que quem tem Jesus nunca se sente carente, nunca se sente sozinho. Porque através da palavra de Deus, ele mostra o amor dele, né? E através desse livro aqui de Cantares, né? Eu amo esse livro, eu já li e reli muitas e muitas vezes e nunca vou parar de ler, que ele mostra o amor dele de uma forma bem melosa, né? De uma forma que a gente não consegue explicar, é uma coisa que preenche todo o vazio, sabe? Nada se compara ao amor que é de Cristo, né? Nada preenche esse lugar, mesmo o amor do esposo, né? Mesmo o amor de mãe, o amor de irmãos, mesmo sendo grande, não tem nada que preencha, né, esse amor aqui, sabe? Tudo aquilo que um dia buscamos sentir de alguém, ouvir de alguém, tá aqui em Cantares. Ninguém nunca vai conseguir explicar o amor que ele tem por nós, que entregou o próprio filho para nos resgatar. Eu tava refletindo, eu senti a seguinte pergunta: quanto que você vale? E isso seria em valores, né? Valores de dinheiro mesmo, né? Senhor, se for falar, né? Porque aqui na Terra as pessoas falam muito que a gente vale o que a gente tem, né? Então, se for falar assim, eu de bens não tenho nada. Então eu não vale nada. Porém, eu sei que o Senhor me ama, né? E pro Senhor eu valho muito. E aí eu senti a seguinte pergunta: Jesus Cristo, em valor, né? Se você pudesse estipular um valor em dinheiro, em bens, quanto ele vale, né? Aí eu comecei a pensar, bom, se juntar todo o ouro, toda a prata, céu, terra, sol, lua, mar, os animais que vivem embaixo do mar, florestas, lugares paradisíacos, estrelas, vento, todo o dinheiro do mundo, todas as pessoas. Eu pensei, meu Deus, se eu fosse somar tudo isso, ainda não ia dar o valor de Jesus, ainda ia ficar faltando. Porque ele vale muito mais do que isso, porque nós sabemos que todas essas coisas foram feitas para ele. E aí eu senti ele falando assim: você sabia que a cabeça dele foi dada em holocausto por sua causa? E agora, quanto você vale? Você entende o valor que você tem? Você consegue entender agora qual é o olhar de Deus para você?
O amor de Deus, ele não tem nada, a própria palavra fala assim, que nada vai nos separar do amor de Deus. Nós valemos muito mais do que tudo que há nesse mundo, nessa terra. Que ele deu o filho dele que ele mais amava, que vale mais do que tudo nesse mundo. Por nossa causa, por meu resgate, pelo seu resgate. Esse livro aqui de Cantares é só uma pequena demonstração pra gente poder ter uma pequena noção do amor que ele sente por nós. Senhor Jesus, muito obrigada pelo entendimento de hoje dessa palavra. Obrigada por nos resgatar das trevas e manter em nós a sua luz acesa. Obrigada pelo teu infinito amor, misericórdia e paciência. Obrigada porque somente em ti, através da tua palavra, nós encontramos quem nós realmente somos. Agradecemos pela nossa nova vida, a vida no reino do Senhor, e que seja cheia e repleta dos teus bons frutos, para a tua honra e para a tua glória. Te agradecemos no teu santo nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.